Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado nos temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje vamos aprofundar um tema que tem se tornado cada vez mais importante para empresas que buscam performance sustentável, desenvolvimento de lideranças e transformação cultural, o coaching executivo. Vivemos em um contexto de mudanças aceleradas, pressão por resultados, complexidade crescente nas decisões e, ao mesmo tempo, uma demanda cada vez maior por líderes mais conscientes, humanos, estratégicos e capazes de lidar com pessoas, relações e dilemas organizacionais. Nesse cenário, surgem algumas perguntas centrais. Como apoiar executivos para ampliarem sua consciência, melhorarem sua performance e sustentarem mudanças reais de comportamento? Como alinhar desenvolvimento individual, estratégia organizacional e resultados concretos? E, afinal, o que é e o que não é coaching executivo? Para conversar conosco sobre esse tema, recebo hoje dois convidados que vocês já conhecem de outros carnavais. Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom, e Leila Tamela, diretora da unidade Rio de Janeiro da Wisdom. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Oi, Aline, tudo ótimo. É muito bom conversar sobre um tema que, quando bem conduzido, gera transformações profundas nos indivíduos e também nas organizações. Oi, Aline. Oi, Luiz. Feliz de estar aqui de novo com vocês. Coaching executivo é um processo que toca não só a performance, mas também identidade, propósito, relações. E a forma como lideramos pessoas nas organizações. Bom, para começarmos, vamos alinhar conceitos. Algumas empresas ainda associam o coaching à mentoria, ou até mesmo à terapia. Luiz, o que é o coaching e como você diferencia esses processos, sobretudo no contexto do desenvolvimento de um executivo? Para variar, você sempre joga a conceituação para cima de mim, mas tudo bem. Sim. Essa diferenciação é fundamental para evitar falsas expectativas. Nós entendemos o coaching executivo entendemos o coaching executivo como um processo estruturado de ampliação da consciência, aprendizado, desenvolvimento e atingimento de objetivos, sustentado na capacidade humana de observar, questionar e de mudar. Trata-se de uma parceria entre o coach e o executivo ou performer, que visa criar um espaço seguro e confidencial para uma reflexão profunda sobre comportamentos, relações, estilo de liderança, dilemas profissionais e decisões, além dos desafios pessoais que afetem o seu desempenho. O foco do coach executivo é, a partir de perguntas poderosas e escuta qualificada, ajudar o performance a descobrir o seu potencial, ampliar a sua percepção sobre si mesmo, sobre o contexto em que atua e o impacto de suas escolhas para, a partir disso, encontrar suas próprias respostas e elaborar planos de ação que lhe propiciem mudanças sustentáveis de comportamento. Para quê? Visando melhorar seus resultados, relações e a sua qualidade de vida. O coaching trabalha o desenvolvimento humano voltado para a ação, para objetivos concretos e para performance profissional, sem desconsiderar as dimensões pessoais e biográficas que influenciam diretamente o como alguém lidera e o como se posiciona no mundo. Recentemente, eu e Leila, fizemos com você um podcast sobre mentoria. Então, puxando agora para ficar mais claro ainda,
Lá naquele episódio, dissemos que a mentoria parte da experiência do mentor, o qual compartilha seu repertório e aconselha acerca de caminhos possíveis e aprendizados acumulados em determinada área do conhecimento humano. Vale aqui lembrar que agora os dois diferenciando de terapia. A terapia trabalha os sofrimentos psíquicos e os conflitos emocionais profundos, muitas vezes olhando para o passado com o objetivo de restaurar a saúde mental e o bem-estar emocional. Ficou alguma dúvida, Aline? Não, perfeito, Luiz. Leila, olhando agora para o contexto atual das organizações, por que o coaching executivo ganhou tanta relevância nos últimos anos? Primeiro, a gente precisa olhar em volta. A gente vive um cenário de enorme complexidade. As respostas técnicas são insuficientes para lidar com os dilemas de adaptação, conflitos de interesse, diversidade de expectativas, com as ambiguidades que a gente vive hoje e a pressão por resultados tão rápidos. O executivo de hoje precisa ser, ao mesmo tempo, um estrategista, um gestor de pessoas, um influenciador de cultura, referência emocional para a sua equipe e tomador de decisão em ambientes com muita incerteza, né? Então, isso requer autoconhecimento, inteligência emocional, capacidade de analisar e de sintetizar. Ter clareza dos propósitos, a que ele serve, essa organização, quais são os seus valores. E uma grande habilidade relacional. Não é à toa que hoje a gente tem vários ambientes onde as doenças de excesso de trabalho estão começando a aparecer. O burnout é uma realidade, né? Então, o coach executivo representa um espaço estruturado para que um líder possa pensar sobre si mesmo, sobre as escolhas que ele tem feito, os padrões de comportamento que ele vem repetindo, suas crenças e principalmente os impactos que ele causa, de tudo, os impactos que vêm de tudo isso. Algo que raramente você tem o espaço na rotina organizacional, que é muito orientada para ação, urgência, entrega, né? Se bem conduzido, o coaching conecta o desenvolvimento individual com a estratégia organizacional, ajudando o executivo a alinhar quem ele é e como lidera com o que é esperado dele, o que a empresa necessita naquele momento e naquele cenário. Muito bom, Leila. Agora, falando um pouquinho na prática. O que muda quando uma empresa entende corretamente o papel do coaching executivo? Muda a qualidade dos resultados. Quando a empresa entende o que é coaching executivo, ela passa a utilizá-lo de forma mais estratégica para apoiar transições de carreira, para preparar para as posições de maior complexidade, para desenvolver competências de liderança, ampliar a visão sistêmica, gerenciar conflitos, fortalecer a identidade desse líder e sustentar mudanças organizacionais. Então, esse conjunto todo gera alinhamento entre as expectativas das partes envolvidas, maior engajamento do executivo no processo e, principalmente, mudanças mais profundas e duradouras, porque elas serão construídas pelo próprio performance e não imposta a ele ou cobrada, né? O coaching é um grande espaço de reflexão. Exatamente, Leila. A Wisdom traz fortemente a ideia que o coaching executivo não atua apenas no indivíduo,
mas em todo o contexto no qual ele se insere. Luiz, como você explica essa lógica sistêmica do coaching? Aline, eu diria que essa é uma das bases centrais da abordagem. Nós partimos da premissa de que o executivo não atua isoladamente. Ele faz parte de um contexto interdependente composto pela sua equipe, pelos seus pares, superiores, a cultura organizacional da empresa em que ele atua, a estratégia dessa empresa, o mercado e a própria sociedade. Quando o executivo muda a sua forma de pensar, sentir e decidir ou agir, isso inevitavelmente impactará o contexto. Mudará a qualidade das relações, alterará os padrões de comunicação, transformará os processos decisórios, influenciará o clima organizacional, sobretudo da própria área dele, e, em última instância, os resultados do negócio. Para isso, o coaching executivo não é apenas um processo de desenvolvimento do indivíduo. Ele também é um processo de transformação organizacional indireto, na medida em que propicia lideranças ou vai permitir preparar lideranças mais conscientes, responsáveis, alinhadas com a estratégia da empresa e preparadas para sustentar mudanças em contextos complexos. Finalmente, entendemos que mudanças sustentáveis só acontecem quando há coerência entre aprendizado, ação e resultados. Não basta, a Leila falou agora há pouco, sobre reflexão. Não basta refletir, é preciso traduzir essa reflexão em comportamentos concretos no dia a dia do trabalho e da própria vida pessoal. Leila, pela sua experiência, olhando para o dia a dia dos executivos, quais são os principais temas que costumam emergir nas sessões de coaching? Tem temas bastante recorrentes e, ao mesmo tempo, profundamente humanos. Algumas questões do tipo: que competências eu preciso desenvolver para atingir os meus, do performer, objetivos, e os das empresas? Outra: como me tornar mais estratégico e menos operacional? Esse é um tema muito importante para quem está começando sua carreira como executivo mesmo, como gestor, né? Principalmente nessa linha média das organizações. Essa primeira gerência, ela é muito desafiadora, porque, em geral, você é promovido porque você é competente, tecnicamente, né? Mas, na verdade, você vai precisar de usar outras habilidades nesse novo lugar. Então, outra questão é como a gente lida com conflitos, pressões, ambiguidade e com tomada de decisões difíceis. E também surgem questões ligadas à biografia do performer, o momento de vida, a sua identidade, o propósito individual e o propósito da organização. Hoje esse tema é importante, o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. A qualidade das relações e o sentido do trabalho na vida. Isso porque a gente acredita que trabalhar apenas a dimensão profissional não gera os resultados a longo prazo. Você está lidando com um indivíduo completo, né? Então, o coaching executivo cria um espaço onde ele pode integrar todas essas dimensões, tanto as profissionais quanto as pessoais, e olhar para isso, né? E compreender como elas se influenciam mutuamente,
que consequências vão ter nesses diversos âmbitos da vida as decisões que ele tem tomado, né? Então, basicamente, como é que ele lidera, como ele decide e como se posiciona no mundo. Perfeito, Leila. Um outro ponto importante diz respeito aos diferentes papéis no processo de coaching executivo. Luiz, qual é exatamente o papel do coach nesse contexto? Vamos lá, Aline. O papel do coaching é cuidar do processo e não do conteúdo. Como já dissemos ao longo desse episódio, ele é responsável por criar um espaço seguro, ético, estruturado para uma profunda reflexão e aprendizado. O coaching trabalha com metodologia, escuta qualificada, presença, sensibilidade e perguntas poderosas. Ele não assume o papel do executivo. Ele não toma decisões pelo executivo. Ele não dá respostas prontas. Seu compromisso enquanto coach é com o processo e com os resultados. Mas quem faz a mudança acontecer é sempre o performer, ou seja, o coach. Outro aspecto fundamental é a confidencialidade. O coach pode reportar para a organização a evolução do processo em termos de engajamento, cumprimento das etapas, percepção geral do desenvolvimento, mas jamais o conteúdo das sessões. Isto é essencial para garantir a confiança do executivo ou do performer e a profundidade do trabalho que ambos vão desenvolver. Leila, e qual é o papel do performer nesse processo? Ele é o dono do processo, ele é o verdadeiro protagonista. É ele quem decide se quer e o que quer mudar. É ele quem traz os temas, os dilemas, as reflexões, as experiências para a pauta de discussão nas sessões. Sem esse engajamento genuíno, o processo de coaching nem faz sentido, ele não acontece. O performer é também responsável por experimentar. É ele que vai fazer novas formas de atuar no mundo real, por testar comportamentos e refletir sobre os impactos dessas mudanças. A gente, juntos, olha para tudo isso. O coach é o Virgílio ali do lado. A gente anda ao lado do cliente. A gente é uma baía de proteção. E alguém que chacoalha, não deixa ficar parado, né? Essa é muito da nossa função. O coaching não acontece só na sessão. Ele acontece entre as sessões, se o performer está bem engajado. É no dia a dia que ele vai fazer suas experiências com novos comportamentos, testar novas formas que façam sentido para ele. E, além disso, ele precisa estar disposto a olhar para ele mesmo, com honestidade. Nem sempre é muito bonitinho tudo que a gente vai ver, né? Então, a gente precisa, nessa relação entre coach e performer, criar um ambiente onde ele se sinta seguro de abrir mão das defesas automáticas. Questionar suas crenças, principalmente as que são as crenças limitantes, né? Mas, fundamentalmente, o performer, ele tem que assumir a responsabilidade sobre o seu próprio desenvolvimento. Bom, nós falamos sobre o coach e também sobre o performer.
Agora eu gostaria de saber onde entram o gestor direto e a área de RH nesse processo. Luiz, você pode falar para nós? Com certeza, Aline. Eu diria que eles têm um papel super importante. O gestor direto é corresponsável pelo desenvolvimento do executivo. Ele participa da contratação inicial do processo, da definição dos objetivos do processo de coaching, ele explicita suas expectativas com clareza para o próprio performance e ele acompanha o processo por meio de feedbacks e participa da avaliação final. Já a área de RH define os critérios para a seleção dos possíveis coaches, contrata o processo, monitora sua qualidade, assegura o alinhamento com a estratégia organizacional e cria as condições para que o executivo tenha tempo, espaço e suporte para participar efetivamente do processo de coaching que foi contratado. Quando esses 4 papéis, coach, performer, gestor e RH, estão bem alinhados, o processo de coaching se torna muito mais efetivo e robusto. Vamos agora falar das etapas do processo. Luiz, como funciona de forma geral um processo estruturado de coaching executivo? Vamos lá. O processo é estruturado através das seguintes etapas. A primeira é a contratação, que envolve o entendimento do processo, a definição dos objetivos do coaching e o alinhamento entre performer, seu gestor e a área de RH sobre quais são as expectativas que estão sendo colocadas para ele performar e quais são os fatores críticos para se ter sucesso. A segunda é a etapa de levantamento de informações, a qual poderá envolver um assessment do executivo, seja sugerido pelo coach, seja os processos de assessment que a própria empresa já costuma ter em seus, como ferramenta de recrutamento e seleção, etc, etc. Uma análise de sua biografia, que já vai ser conduzida, muitas vezes o coach vai passar um material para o performer preencher, onde ele vai relatar os fatos mais marcantes da sua biografia, de como ele sente o grau de priorização por ele atribuído a cada uma das 8 dimensões da vida, bem como uma reflexão sobre a sua trajetória profissional e pessoal, ou seja, do performer. Isso ajuda a ampliar a sua consciência acerca de seus padrões de comportamento, pontos fortes, pontos de melhoria e desafios que ele vai enfrentar ao longo do processo de coaching. Desde, como a Leila colocou, que ele esteja realmente decidido a refletir e encontrar seus caminhos de mudança. A terceira etapa é onde trabalhamos a visão, ou seja, é nela que o executivo constrói uma imagem mais clara de seu futuro, de como ele deseja ser percebido enquanto líder, de qual é o impacto que ele deseja gerar, que tipo de relações quer construir e quais objetivos de médio e longo prazo ele deseja alcançar. Com base nessas informações, o executivo estrutura seu plano de ações, prevê experimentações concretas no dia a dia, monitora os resultados, reflete sobre eles e realiza os ajustes necessários ao longo do caminho que vai ser trilhado em conjunto com o seu coach. A quarta etapa é a etapa de avaliação e sustentação. Ela contempla a consolidação dos aprendizados, a avaliação do processo com o gestor e a definição das estratégias para preservar as mudanças ao longo do tempo
mesmo depois, obviamente, do encerramento do processo de coaching. O processo de coaching, em geral, dura de 6 a 8 meses, com cerca de 10 sessões individuais, além dos encontros com o gestor e as sessões de avaliação. Isso não é olho de santo. Isso pode mudar para mais ou para menos em função dos objetivos que se pretende cumprir. Leila, agora eu gostaria de abrir um espaço para que você nos contasse uma vivência prática. Sem citar, claro, nomes ou empresas, você poderia compartilhar um caso que ilustre como o coaching executivo pode gerar mudanças significativas, tanto para o executivo quanto para a organização? Olha, eu posso dizer que eu tive muitos projetos bem interessantes na minha vida profissional. Isso é o maior orgulho. Sobretudo aqueles em que o coaching era parte do conteúdo de programas de desenvolvimento de liderança. Em empresas que buscavam fortalecer os valores essenciais de suas culturas junto aos seus executivos. Isso era fundamental, especialmente para aquelas lideranças que vinham de carreiras técnicas. Nas formações mais técnicas, as dimensões humanas não são estudadas ou trabalhadas, né, nas formações acadêmicas e nas suas vivências profissionais até aquele momento, né? Nesses processos de coaching executivo, focávamos em trabalhar as relações de grupo, em fortalecer e aprimorar as habilidades de feedback, a lidar com crise ou com temas difíceis, em apoiá-los no desenvolvimento de suas carreiras e em seus esforços para equilibrar vida pessoal e profissional, né? A gente tem frisado bastante isso, para viver um ritmo saudável para si e para suas equipes e para a organização como um todo, né? Então, vale aqui salientar que à medida em que a carreira vai se desenvolvendo, questões mais profundas aparecem, as questões éticas, os dilemas morais também começam a surgir. E aí os processos de coaching são um grande aliado para refletir, para ponderar, bem como para mitigar um pouco da solidão inerente às posições de liderança. Eu me lembro de um processo bem interessante como executiva de uma multinacional global, que vivia um dilema sobre os caminhos da sua carreira e uma enorme vontade de ter filhos. Essa executiva estava na faixa dos 35 anos. Então, e as questões eram sui generis. Era, qual o melhor país para eu ter meus filhos, para eu criar meus filhos? O que eu tenho que fazer para criar uma oportunidade de trabalho que me coloque nessa direção? Então, eu me lembro que era um casal multicultural. Um era da América Latina, o outro europeu, né? Então, tinha as questões da língua, das culturas. Então, em que idioma que eu vou educar meus filhos? Ela se perguntava, que ambiente é esse que eu vou proporcionar para a minha família, né? Então, foi um processo muito interessante. Um outro processo também foi era um CEO, era o presidente da empresa. Ele tinha muitas dificuldades em eventualmente obter dos seus diretores os resultados que ele gostaria. Então, ele enfrentava as questões do tipo: ele solicitava um sumário executivo, uma página com informações básicas, e com frequência recebia um relatório detalhado, enorme, de 20 páginas. Ele solicitava uma análise inicial para começar uma reflexão e recebia, às vezes atrasado, fora da hora, uma análise profunda e com recomendações de decisões a serem tomadas. Não era nada disso que ele tinha pedido. Então, nós começamos a rever e analisar
os casos em que esses incômodos surgiam. E aí combinamos de experimentar ajustes no processo de comunicação com os diretores. Alguns precisavam de uma imagem bem objetiva do que era necessário, que estava sendo solicitado, né? Então, e combinamos dele sempre fechar as conversas com perguntas do tipo: o que você vai me apresentar? Quando? Dessa forma, ele dirimia as dúvidas e orientava as demandas de uma forma muito mais positiva, né? Então, são esses pequenos ajustes em processos, especialmente nos de comunicação, que apoiam mudanças significativas e que o processo de coaching pode ajudar o performer a estar aberto para essas mudanças e a estruturar essas novas experiências. E só estou relembrando que a química entre o coach e o performer é fundamental, a qualidade dessa relação, esse espaço de confiança que precisa ser criado. É fundamental para que essa abertura, que essa vontade de experimentar, ela possa ser sustentada e levar às transformações necessárias. Bom, agora para caminharmos para o encerramento. Gostaria de ouvir do Luiz quais são os fatores críticos de sucesso em um processo de coaching executivo. Aline, eu destacaria que os fatores críticos principais são, primeiro, clareza dos objetivos, tanto do executivo, que vai vivenciar o processo de coaching, quanto da organização. Sem isso, o processo fica difuso e perde robustez. O segundo é engajamento genuíno do performer. Coaching não funciona se for percebido como obrigação ou imposição. Ele requer disposição real para refletir, experimentar e mudar, como já falamos ao longo desse episódio. O terceiro fator crítico é a qualidade do coach. Não apenas técnica, mas também em termos de maturidade, postura, ética e capacidade para sustentar conversas profundas. Quarto fator crítico, dos 5, é o alinhamento entre RH, gestor e coach, a fim de garantir a coerência entre as expectativas das partes, o apoio organizacional e a avaliação dos resultados. E o quinto e último fator crítico é a disposição para olhar com honestidade para padrões arraigados e abrir espaço para mudança. Coaching, como a Leila já mencionou, só gera valor quando é entendido como um meio para a transformação e não como um fim em si mesmo. Leila, e quais são as armadilhas mais comuns que você observa quando o coaching executivo não gera os resultados esperados? Uma delas é tratar o coaching como uma solução rápida para problemas estruturais ou culturais da organização, quando, na verdade, ele atua no indivíduo ali, ainda que gere impactos sistêmicos. Outra armadilha é contratar o coach sem um objetivo claro, apenas porque está todo mundo fazendo, né? Como um benefício, né? Isso leva a processos muito genéricos, sem foco e com muito pouco impacto. A gente também vê dificuldade quando não há entendimento e apoio real dos gestores. Ou quando o executivo não faz tempo, espaço emocional e condições para experimentar mudanças no dia a dia. E eu acho que, por fim, as situações em que o coaching é confundido com avaliação, com controle.
Isso é assim, isso não traz um ambiente propício para o processo efetivo e impede a profundidade requerida para o processo. Quando essas armadilhas são evitadas, o coaching executivo se torna uma ferramenta das mais poderosas para o desenvolvimento individual de líderes e de transformação organizacional. Que conversa boa nós tivemos hoje, hein? Falamos sobre o que é o coaching executivo e por que ele se tornou tão relevante. Como ele se diferencia da mentoria e da terapia. Por que é um processo sistêmico que impacta o indivíduo, a organização e os resultados de ambos. Quais são os papéis do coaching, do performer e do gestor do RH? Como funciona na prática esse processo estruturado? E quais são os fatores críticos de sucesso e as armadilhas mais comuns nesse tipo de intervenção? Quero agradecer imensamente a presença de vocês, Luiz Carlos Bueno e Leila Tamela, e agora passo a palavra para que cada um faça uma breve despedida. Legal, Aline. Bom, eu gostaria muito que esse episódio que a gente trouxe ajudar as pessoas a entenderem que coaching executivo não é um modismo, mas é um processo robusto de desenvolvimento individual, de conscientização e de transformação. Aline, obrigado mais uma vez. E eu diria que coaching executivo, quando bem conduzido, não desenvolve apenas melhores líderes. Ele contribui para organizações mais conscientes, responsáveis e preparadas para lidar com a complexidade do mundo atual. E a você, que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Quer saber mais sobre os programas e serviços da Wisdom, incluindo o coaching executivo? Basta acessar www.wisdom.com.br. Em nosso próximo episódio, o tema será Desempenho e Remuneração. Quais são os erros que não podem ser cometidos? Se quiser enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, escreva para wisdom@wisdom.com.br ou para o nosso WhatsApp, DDD 11 98621 3741. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas e siga o nosso canal. Mas lembre-se, desenvolvimento individual sustentável começa quando consciência, ação e resultados caminham juntos. Até breve!